Salve, salve, meu povo, Arthur Gaiarsa. Eu vou apresentar para vocês o nosso curso de massagem somática e práticas bioenergéticas, que é composto por 7 módulos. O módulo 1 é o ciclo de introdução às práticas bioenergéticas. O objetivo desse ciclo é fornecer elementos para sensibilização e chamar atenção para as relações existentes entre respiração, tensão e emoção. Além disso, nos guiar rumo à corporificação de nossas próprias integrações corpo-mente e energia, tirar o corpo das posições de sempre, respirar consciente e, pouco a pouco, nos familiarizando com o nosso corpo inconsciente e, ao mesmo tempo, que aprendemos ou nos desenvolvemos através das práticas bioenergéticas. Isso é o caminho, é o início do caminho de reconciliação com quem você é. Então, o ciclo 1, ele vai fornecer várias técnicas e várias formas para a gente conseguir se perceber melhor. Perceber o quê? Perceber justamente como funciona essas integrações corpo, mente e energia. Ou seja, quando eu coloco no meu corpo em determinada situação, em determinada posição, aquela posição garante um tanto de respiração, uma forma de respiração. E isso vai acarretar um determinado tipo de pensamento também. Por quê? Porque todo o nosso organismo é indivisível. Então, qualquer esfera que você altere, você vai ter uma alteração total. Nesse mesmo exemplo, eu falei, ó, você põe o corpo numa posição, vai alterar a respiração e o pensamento. Se eu mexo na minha respiração, começo a respirar mais, vai alterar a minha posição, minha postura, minhas tensões e meu pensamento. E assim, você pode fazer esse jogo de qualquer forma. Então, a gente está primeiro assumindo que é sempre assim: corpo, mente e energia indivisíveis. Então, qualquer esfera que você fizer alguma alteração, você vai estar mexendo com tudo. Depois eu estou te dizendo, ó, presta atenção nas integrações. Quando você fizer esse exercício de respiração, vê como que fica seu pensamento, vê como estão as tensões do seu corpo. Quando você começar a liberar tensão, praticar a liberação de tensão, deixa aí, se entrega, percebe como esse corpo inconsciente se mexe, quais são os movimentos que ele pede, aonde acontece essa liberação. Isso traz alguma memória? Isso traz alguma situação, uma cena na tua mente, né? Então a gente vai caminhando nesse sentido, independente das práticas que a gente utilize, a gente está começando um treino de percepção, percepção sobre essas integrações que nos constituem. Então é como se perceber diferente, né? A gente vai ter 7 aulas nesse ciclo, né? Começando então a respiração e as bioenergéticas. Nessa aula, a gente vai falar sobre as diferentes bioenergéticas, indo-yogis, ocidentais, orgásticas, né? E vai mostrar algumas práticas que podem ser feitas muitas vezes até a gente começar a dominar melhor, né? Essa consciência sobre a respiração e também a entrega na expiração, principalmente, né? A segunda sessão, práticas de liberação de tensão, são práticas que a gente coloca o corpo em determinadas posições que são instáveis e a gente vai permitindo que esse corpo inconsciente vá chacoalhando esse corpo, procurando essa posição, e aos poucos a gente vai ativando esse corpo todo, que vai fazendo essa releitura das tensões do corpo. São práticas extremamente prazerosas e que trazem para a gente uma dimensão muito clara de como está nosso estado de tensões naquele dia e também quais são os nossos principais caminhos de tensão que a gente vem cultivando nesses anos, né? Ou seja, a gente vai percebendo também a atuação dessas tensões enquanto defesas, dessas tensões de forma neurótica, a partir das práticas de liberação de tensão. Depois a gente tem a terceira aula, os movimentos neuroevolutivos. Essa é a lógica do desenvolvimento humano. Os movimentos neuroevolutivos são movimentos que todo ser humano, independente da cultura, deve fazer antes de conseguir andar e falar. Aquele primeiro ano, mais ou menos, né, de idade, que são os movimentos de bater perna, de rolar, de rastejar, de andar de quatro, gatinhar, né, andar como Mowgli, até ficar em pé, que são os movimentos que preparam toda a nossa base neuromuscular, todo o nosso circuito, nossa arquitetura cortical, tudo isso é preparado nesses movimentos.
Então, o movimento gera um feedback para o sistema nervoso que se desenvolve e vice-versa. Nessa fase, a gente ainda não está cindido, não está fragmentado, então é tudo junto, né? O cognitivo e o motor vão se desenvolvendo ao mesmo tempo. Como diria o Piaget, né? Para eu aprender o que é juntar, nada melhor que eu pegar duas coisas e juntar. Para eu aprender a separar, nada melhor que eu pegar e se separar. Além disso, esses movimentos sugerem também potenciais de reabilitação, potenciais de desbloqueio, que a gente pode utilizar também com um olhar terapêutico, como um diagnóstico também. Depois a gente vai falar de chão e acolhimento, que é a seção mais gostosa desse ciclo, na minha opinião, que é quando a gente começa a entender que para fazer as práticas de liberação de tensão, apesar das técnicas originais sugerirem que a gente deve gerar uma série de fadiga, gerar fadiga muscular a partir de muito tensionamento, para depois você conseguir essa entrega, não, vocês vão perceber que tem outras formas mais prazerosas e mais suaves de fazer essas práticas de liberação. E é nessa aula que a gente começa a introduzir toques sutis e movimentos prazerosos também nesse tipo de prática. Depois a gente vai para aterramento, arco e arco invertido. São técnicas da análise bioenergética, né? Uma prática de bioenergética, uma terapia bioenergética norte-americana, né? Que traz esses movimentos de aterramento, de alongamento e de fortalecimento de cadeia posterior também, como um elemento muito legal a ser utilizado mesmo nas sessões de bio, e também elementos que podem ser transformados em meditações ativas, por exemplo, bem importante. Por fim, conheça suas tensões para a gente ir entendendo, né, esses conjuntos que nos carregam, né, como que forma eles tomam, quanto eles gastam de energia, o quanto disso tem de defesa de aspectos neuróticos, né? Então, esse caminho de reconciliação começa reconhecendo, né, quais são nossos padrões de tensões e, portanto, quais são os personagens que a gente desempenha, né, que a gente está acostumado a performar. E, por fim, aterramento e liberação, que já vai começar a falar sobre as técnicas em pé, essas técnicas de liberação de tensão feitas de outra forma, é a primeira introdução a isso. Então, esse primeiro módulo é o ciclo de introdução às práticas bioenergéticas. Ele é testado e aprovado por muitas pessoas, quase 3.000 pessoas já fizeram, e pode crer que traz uma mudança de percepção e também amplia a nossa visão sobre o que são as bioenergéticas e como utilizá-las. Tá bom? Valeu, gente. A gente se fala então. Beijos internos.